Boa tarde a todos. Hoje é a nossa aula de revisão para a segunda avaliação de sinais e sistemas, né? A segunda avaliação vai ser nessa quinta-feira, dia 9. Ela vai estar disponível no MATLAB Grader às 8 da manhã e o prazo de entrega é até meia-noite do mesmo dia, horário de Brasília. Então são 16 horas para realizar a atividade, assim como na primeira prova. A atividade não é programada para tomar essas 16 horas, mas vocês têm 16 horas para encaixar a realização da prova aí no dia de vocês. Por conta desse prazo estendido, assim como eu fiz na primeira prova, eu vou passar um aviso, para essa segunda prova. É muito difícil, não é impossível, mas só em casos muito particulares que um pedido de segunda chamada é cabível, pelo fato da avaliação ser assíncrona e com um tempo de execução superior a 6 horas, no caso 16 horas. Então, atentem para isso, é um aspecto importante. Eu, tanto como professor da disciplina, tanto quanto coordenador de curso, fico de mãos amarradas aí em situações que não caiam exatamente dentro do regramento previsto pelo TFPR. Assim que vocês terminarem a avaliação, pessoal, ainda na noite de quinta-feira, já madrugada de sexta, assim que fechar o prazo, eu já devo fazer os lançamentos já tanto no Moodle quanto no sistema acadêmico. A ideia é que já tão cedo quanto vocês queiram ver na sexta-feira, as notas já vão estar todas lançadas. Se tiver algum equívoco, alguma dúvida, vai ter o dia inteiro para entrar em contato comigo, Quem for aprovado, já deixo aqui meu desejo de bom descanso, boas férias, e até o próximo ano aí, presencialmente aqui em Campo Mourão, para a nossa disciplina de processamento digital de sinais. Para quem infelizmente não conseguir, não lograr êxito na aprovação, semana que vem teremos novas atividades de revisão e uma atividade de recuperação na quinta-feira. Hoje, pessoal, nossa atividade de recuperação bastante simples, nos mesmos moldes da atividade de recuperação, não, pessoal, desculpe, atividade de revisão. Hoje, nossa atividade de revisão bastante simples, nos mesmos moldes da revisão para a primeira prova. Eu simplesmente peguei a prova do semestre anterior, e ela está disponível lá no Moodle não, desculpa, pessoal, estou falando tudo errado hoje, é cansaço do fim do semestre. Ela já está disponível no Grader, no MATLAB Grader, como uma avaliação simulada. Então, essa avaliação simulada, pessoal, para não ter a menor chance de ocorrer qualquer equívoco da parte de vocês, ela ficou aberta agora da 1h45 de hoje e ela vai permanecer aberta até amanhã apenas meia-noite. Ou seja, ela vai permanecer disponível até a véspera da prova, meia-noite. Ou seja, entre meia-noite de quarta-feira e as 8 da manhã de quinta-feira, tem esse intervalinho aí de 8 horas que não vai ter nada disponível no Grader para vocês, até que vai aparecer a segunda avaliação. Está tudo bem destacado nominalmente e tudo mais. Obviamente que a segunda avaliação ainda não aparece para vocês, que ela está lançada para uma data futura só, mas tomei esse cuidado aí para não correr o risco de alguém que não acompanhou aqui o final fazer o simulado no lugar da avaliação e depois ficar esse mal entendido aí que vai acabar custando um pouco caro em termos de nota. Então, nós temos a avaliação simulada, é a avaliação do semestre passado, não editei nada nela, e é ela que a gente vai trabalhar hoje as dúvidas, dessa atividade de revisão. Tá ok? Então, só apresentar aí para vocês rapidamente, antes de eu fechar a gravação e fazer os atendimentos conforme eles acontecem. Então, lá no Grader, pessoal, nós temos aí a segunda avaliação, que está bem clara que é um simulado. Ela está visível desde hoje, 1h45, e vai ficar visível
aqui ele marca, da forma que o MATLAB conta as horas no sistema americano, ele está visível até o dia 9 às 0 hora, ou 12 AM. Né? É um pouquinho estranho, mas é só uma questão de hábito. Então essa avaliação, ela tem somente 2 problemas. Um problema de proposição de filtro para uma aplicação de telefonia digital e um problema também de proposição de filtro, aqui já é uma aplicação de áudio, um filtro crossover. Então vamos dar uma olhada nos problemas propostos. A telefonia digital, trago aqui, como eu já fiz em outros exemplos, todo um preâmbulo, né, a respeito dos valores e como a gente encontra isso. Ó. Então, a partir da década de 70, né, sistemas de telefones analógicos começaram a ser substituídos por sistemas digitais. Comparado aos nossos padrões atuais, esse primeiro sistema telefônico digital era bastante rudimentar. Com a frequência de amostragem de apenas 8 kHz, hoje, pessoal, em comunicações de voz, 8 kHz é a nossa banda do sinal. Na época era a frequência de amostragem. A gente já sabe qual que é a relação dessas duas grandezas. Então, 8 kHz e uma quantização de 8 bits, uma quantização muito grosseira. Faz-se necessário um bom condicionamento do sinal analógico para evitar aliasing na digitalização, bem como manter a inteligibilidade do sinal de voz. Esses sistemas telefônicos consideravam uma banda de voz entre 300 e 3.300 Hz, o que combinado à quantização grosseira resultava na característica voz de telefone. Então aqueles telefones antigos aí, eu estou começando a dar aula para uma turma que a maioria das pessoas às vezes não vai nem ter tido essa experiência, mas são aqueles telefones antigos lá que vocês provavelmente encontraram na casa da avó de vocês. É que a voz ficava super diferente, né? Não como fica na telefonia celular de hoje, que é quase a mesma qualidade de voz do que uma conversa presencial. A gente tinha essa característica bem específica de uma voz, né, robotizada, aí, voz de telefone. Os limites da banda de rejeição devem garantir que não haverá aliasing e de que interferências de rede elétrica sejam bloqueadas. Ou seja, de 300 a 3.300 Hz eu tenho a banda de passagem do meu sinal. E um valor que eu só vou deixar a dica aqui que está relacionado com um 8 kHz, eu preciso estabelecer um limite de banda de rejeição. E, além disso, num outro valor abaixo de 300 Hz, eu também preciso garantir que haverá uma rejeição, porque eu estou pedindo para vocês, ó, interferências de rede elétrica também devem ser bloqueadas. No Brasil, rede elétrica funciona em 60 Hz. A quantização de 8 bits implica em um ripple de banda de rejeição de 50 dB. Né? Ou seja, se eu vou quantizar em 8 bits, 50 decibéis de atenuação mínima é suficiente para essa aplicação. Não preciso mais que isso, porque eu já vou ter esse piso de ruído, 50 decibéis abaixo, que vai ser o ruído de quantização de 8 bits. Vamos considerar um ripple de banda de passagem de 1 dB. Então passei aqui, pessoal, de uma forma ou de outra, todas as especificações de um filtro que o tipo de resposta em frequência também fica claro pelo contexto. Então, assim como as outras aplicações de áudio, sistemas de voz são bastante tolerantes à distorção de fase, de maneira que o projeto prioriza a mínima complexidade do circuito. Isso aqui, pessoal, é porque vocês vão ter que escolher entre aproximações de Butterworth, Chebyshev e elíptico. Então, temos aqui um projeto de um filtro cujo tipo de resposta em frequência, se é passa baixa, passa alta, passa faixa ou rejeita a faixa, está a determinar, está implícita na descrição do problema. Todos os valores de limite de banda estão ou claramente definidos ou também estão implícitos
dentro de todo o preâmbulo que eu passei para vocês. As atenuações mínimas e tolerâncias de banda de passagem foram dadas, né, de forma explícita aqui nesse último. Elas vêm de um cálculo em cima desses 8 bits aqui, mas foi algo que eu já deixei respondido no problema. Então tem toda aqui a especificação de um filtro. O que precisa é ser feita a síntese desse filtro. Então, obviamente, vocês vão ter que saber qual que é o tipo de resposta em frequência, vão ter que definir aí corretamente os limites de banda de rejeição e, obviamente, obter a aproximação que vai me trazer, né, um circuito de mínima complexidade. Então, são várias aplicações aí dos conhecimentos que vocês acumularam no decorrer desse semestre, principalmente nessa última metade, para resolver esse problema. Vamos para o... Está travado isso aqui por quê? Ah, tá, é isso aqui. A definição do filtro crossover. Pessoal, para quem nunca ouviu falar, né, fica aqui também uma definição bastante simples do que é o filtro crossover. Filtros crossover são largamente utilizados em aplicações de áudio. O projeto de alto-falantes com boa reprodutibilidade em todo o espectro audível possui especificações que são conflitantes entre si. Em razão disso, por exemplo, utilizamos subwoofers para reproduzir baixas frequências, né, até 300 Hz, e cornetas para as altas frequências, acima de 300 Hz. A gente poderia fazer uma divisão bem mais rica que isso, né, com bem mais faixas, mas, de novo, a ideia aqui é transmitir a aplicação de forma bastante simples. Então, o meu filtro crossover, ele nada mais é do que um filtro passa-baixas, né, que vai mandar o sinal de 300 Hz para o subwoofer. E ele vai ter, em paralelo, um filtro passa-alta. Porque esse filtro passa-alta vai mandar as frequências acima de 300 Hz para as cornetas. Aqui, obviamente, a gente já está garantindo que o sinal já era em banda limitada, sabe? Que não tinha nada acima de 20 kHz para gerar distorção nos alto-falantes de alta frequência, né? Mas poderia elaborar algo bem mais complicado que isso. Mas aqui bastante simples, um passa-alta e um passa-baixa. Então, o que acontece, pessoal? O projeto do filtro crossover em si, ele é mais envolvido do que o simples projeto dos dois filtros, o passa-baixa e o passa-alta. Porque o que acontece? Ó, aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu fiz um passa-baixa em azul, filtro passa-baixa, com a frequência de corte em 300 Hz. Para ver aqui, essa figura está distorcida, eu não sei porquê, eu não sei se é só na minha tela aqui ou não, mas ela era para estar mais ajeitada que isso. Então aqui eu tenho, ó, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz. Eu percebo que em 300 Hz eu tenho até os dois pontos onde o passa-baixo e o passa-alto se cruzam. Fiz dois filtros de Butterworth aqui, né? Então tem um Butterworth passa-baixo, queda de 3 dB na frequência de corte, e tem um Butterworth passa-alta, né, uma queda de 3 dB também na mesma frequência de corte. Então tem esses dois filtros. A saída do passa-baixa vai para o subwoofer, a saída do passa-alta vai para as cornetas. Beleza. O que acontece, pessoal? Em amarelo aqui, eu tenho o resultado global, porque como eu vou ter esses dois filtros em paralelo, a saída global é a soma dessas respostas em frequência. Então, a hora que eu somo essas duas respostas em frequência, eu tenho essa curva em amarelo. Eu tenho um ganho de aproximadamente 3 dB na frequência de corte de 300 Hz. E é isso que a gente não quer. É por isso que o projeto do filtro crossover ele precisa de mais cuidado. Porque o que acontece aqui? Esse é o meu ganho global. O que eu observo é que frequências nas vizinhanças
de 300 Hz, elas são amplificadas, né? Porque eu pego aqui uma região onde esse filtro ainda não caiu muito, esse outro também não caiu, e nesses pontos aqui onde nenhum dos dois é muito desprezível, a hora que eles estão se somando, eu estou tendo uma equalização do sinal, estou tendo um ganho ali dessas frequências médias. Ó. Então, só recapitulando aqui, ó, nesse tipo de filtro, a resposta em fase torna-se muito relevante. Na banda de transição de ambos os filtros, onde ambas as respostas em magnitude não são desprezíveis, faz-se necessário também garantir que a fase de ambos seja igual. Caso contrário, ocorra a ocorrência de interferências construtivas e destrutivas de algumas frequências pode gerar uma distorção claramente audível do sinal sonoro. Obtém as respostas em fase dos filtros passa baixa e passa alta de Butterworth, descritos acima, armazenando-as respectivamente nas variáveis HPB e HPA. Então, não pedi o projeto do filtro crossover aqui, porque foi algo também que não pôde ser abordado no decorrer do semestre bastante curto, mas uma das ideias aqui não é só a simples associação de um passa alta e um passa baixa, porque se eu faço isso, a minha resposta global assume uma certa cara aqui de passa faixa. Essa associação desses dois caras tem que ser feita de maneira que a resposta global em magnitude seja plana, né? Seja constante. Essa é a ideia de um crossover bem projetado. Ele não insere ganho ou atenuação em nenhuma frequência. Ele só joga, né, os sinais de frequência para a saída onde eles vão estar no alto-falante melhor capaz de reproduzir aquele espectro. De novo, baixas frequências a gente precisa colocar num subwoofer, altas frequências a gente precisa, né, reproduzir numa corneta. Mas eu não estou mudando as características do áudio, não estou dando um ganho em médias frequências, por exemplo, ou não era para dar. E como eu acabei de citar aqui embaixo, nesse tipo de aplicação, filtro crossover, não só eu tenho que projetar todas as partes de maneira a garantir que a resposta global seja constante, na hora que eu somo todo mundo, mas eu também preciso me preocupar muito aí com qualquer distorção de fase. Porque o que acontece? Como agora eu tenho sinais aqui na vizinhança da frequência de corte, eles têm magnitudes similares, ou seja, a resposta em fase aqui da magnitude do passa baixa em 300 Hz, ele está 3 dB abaixo. Do passa alta, ele também está 3 dB abaixo. Os dois estão com magnitude de menos 3 decibéis, que é metade da potência, dá aproximadamente aqui uns 70% da amplitude. O efeito que eu tenho aqui vai ser dominado pela fase. Porque o que acontece? Imagina que na frequência de corte, um Butterworth de ordem 1, quando ele cai, ele está cruzando aqui exatamente o menos 45 graus. Um passa alta Butterworth de ordem 1, ele começa com um avanço de 90 graus e depois cai 45 graus, terminando uma fase em zero. Então eu tenho passa baixo com uma fase menos 45 graus e eu tenho passa alta com uma fase de mais 45 graus. Então eu tenho um sinal aqui com um desvio de fase de 90 graus. Nesse caso, esse desvio de fase de 90 graus, ele fica bastante ideal, porque desvio de fase de 90 graus é ortogonalidade, quer dizer que as componentes aqui ainda não estão se misturando. Mas conforme esse desvio de fase se alinha próximo de 0 grau ou próximo de 180 graus, eu começo a ter aqueles efeitos da física de interferência construtiva ou interferência destrutiva das ondas. E isso, pessoal, vai fazer com que a magnitude global caia lá embaixo, em razão da distorção de fase.
vai gerar uma distorção audível no sinal, inclusive às vezes zerando completamente alguns tons de frequência na resposta global. Então, projetos de filtro crossover não só tem que cuidar muito das partes que estão sendo somadas na magnitude, para que a magnitude global seja constante, mas eu também preciso, isso quase sempre é ajustado com filtros passa-todas aí para fazer um ajuste necessário de fase, eu preciso que a fase esteja ajustada entre todas as componentes, porque eu preciso evitar interferências destrutivas ou construtivas, principalmente nessa faixa aqui, onde os sinais, ambos os sinais, tanto da saída do passa baixa quanto da saída do passa alta, não são desprezíveis, sabe? Os dois estão presentes aí em quantidades apreciáveis, para evitar que um interfira no outro em razão da fase. Então, basicamente, aqui o que eu pedi só é para vocês obterem, obtenham as respostas em fase dos filtros passa baixa e passa alta de Butterworth, descritos acima, armazenados nas variáveis HPB e HPA. Então, no caso aqui, com as especificações já definidas aqui, é bastante simples obter a resposta em fase. E, na verdade, é fácil checar que a gente está obtendo a resposta em fase correta, porque é simplesmente plotar a resposta em magnitude, que eu tenho que obter um gráfico como que já está na figura aqui, para o passa baixas e para o passa altas. Beleza, pessoal? Ô, pessoal, acabei de notar que eu não tava compartilhando a tela. Deixa eu só... Não, beleza então. Só agora que eu fui voltar para a tela do Meet aqui que eu percebi que eu não tinha esquecido de ligar o compartilhamento. Desculpe aí, mas vai ficar na gravação. Pessoal, qual que é a ideia da revisão então? A atividade de revisão é sempre de autonomia dos alunos, eu sempre fiz dessa forma. Então vocês estão com essa atividade aí, eu vou permanecer disponível aí online até as 3h30 para atendê-los, quem estiver fazendo e tiver com qualquer dúvida e tudo mais. Para quem não puder fazer isso agora, eu vou continuar podendo atender por e-mail durante o dia aí. Amanhã nós temos o nosso horário de PA, das 15h50 até as 17h30. E na quinta-feira nós teremos a prova, onde mais uma vez eu vou permanecer disponível para atendimento, mas só para dúvidas relacionadas ao uso do MATLAB. Não para dúvidas conceituais a respeito da disciplina, mas dúvidas que eventualmente aparecem a respeito de sintaxe e utilização de comandos do MATLAB, que às vezes a falta de familiaridade com a ferramenta e o fato de virtualmente toda a documentação está disponível apenas em inglês, realmente pedem aí que a gente dê essa força extra aí mesmo no momento da avaliação. Dúvidas? Tá ok, então. Pode falar. Vou deixar para amanhã, professor. Tá resolvido, Não, tranquilo, pessoal. Boa tarde para todos, bom estudo. Eu vou estar online aí até as 15h30. Qualquer coisa é só me chamar. Ok, boa tarde.